Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do JS Conecta, o podcast da JS Brasil, provando que o investimento socioambiental dá retorno. E hoje vamos falar sobre uma ferramenta fundamental na gestão socioambiental, que é a comunicação, o audiovisual. E para isso estamos aqui com o consultor internacional Lian Fontes, o nosso diretor executivo, Rodrigo Laro, e o nosso consultor de audiovisual, Igor Fontes. E eu sou Miguel Fontes, presidente da JS Brasil. E eu queria começar falando sobre a importância da comunicação nesse aspecto que a gente traz da JS Brasil, sempre dos 3 P's, né, que começa com a pesquisa, que fortalece uma política ou um programa e que acaba indo para uma promoção. Promoção no sentido da transformação socioambiental. Então, começando com você, Igor, por favor, se apresente mais detalhadamente, você que agora se formou na UNB, né, em Comunicação Social, Exatamente. e falar um pouco sobre como fazer essa promoção de impacto socioambiental. Não, então, Olá, gente, tudo bem? Eu sou Igor Fontes, eu acabei de me formar, como ele falou, em Comunicação Social Audiovisual na UNB, e uma das coisas que eu mais gostei de aprender na faculdade foi essa questão da comunicação, né? Porque eu entrei nesse curso com o intuito de querer fazer audiovisual, eu me formei em Comunicação Social Audiovisual, né? E quando eu entrei no curso, eu não entendia muito essa questão do porquê a questão da comunicação no curso, né? Até porque, tipo, fora da UNB, muito dos cursos que se tem no Brasil e no mundo é cinema, não é comunicação social audiovisual, né? E aí e isso tem total a ver sobre o curso que a gente faz, né? Que é de aprender a comunicação, aprender a se comunicar. E é interessante, né? Porque a gente começa no começo da matéria, tem uma chamada Teorias da Comunicação, uma das primeiras que a gente faz, né? O professor chega pra gente e fala: gente, sem ler, sem nada, sem rede social, esquece tudo, eu quero que vocês me explicam o que é comunicação. Aí a gente olhou um pro outro, a gente ficou meio que na dúvida, né? É uma coisa tão simples, né? A gente fala, uai, Não, mas comunicar. você escolheu o curso de comunicação. Como é que vocês ele não escolheu sabem? por conta que ele queria ser diretor de cinema. Diretor de não é? cinema. Então Exatamente. a comunicação para você era como uma arte. Não, a comunicação eu não entendia muito bem. Eu só pensava que comunicação era formas de você se comunicar, né? E realmente, assim, o professor, ele explica, que é o Martino, né? Ele é extremamente reconhecido na área de comunicação aqui no Brasil. A comunicação realmente é você ter essa troca de informações entre um e outro, entre A e B. É isso, comunicação, tipo, a base, né? Agora, como que a gente desenvolve essa comunicação, né? Como que a gente consegue analisar os fenômenos da comunicação que a gente tem hoje em dia? Porque disso a gente está falando, é o que a gente está falando agora. Eu estou trazendo uma informação daqui, boca a boca, para você. Só que na história, a gente começou a se desenvolver meios de comunicação, e um deles, que é super importante ainda nos dias atuais, é a famosa comunicação em massa, né? Que hoje é como você transfere uma comunicação de A, não para B, mas para A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e tudo. Uma massa. O quê? São segmentos diferentes. Uma pessoa... É porque eu tô falando aqui, eu estou com uma comunicação, por exemplo, de B, A, B, C e D, aqui, falando boca a boca com vocês, né? Mas isso não é uma comunicação em massa. A gente desenvolveu durante a história, né? A sociedade desenvolveu, por meio dessas tecnologias de rádio, televisão, internet, como a gente consegue aumentar o A para um público muito maior para receber essa informação. Essa é a comunicação que é o de que as massa. redes sociais fazem. As redes sociais, o rádio, por exemplo. E nesse fenômeno de comunicação, que eu achei muito interessante, que eu estudei na matéria de política de comunicação, a evolução política também sobre o efeito de você transmitir a comunicação de A para B. Porque qual que era o negócio? No boca a boca você está aqui comigo e a gente consegue ter uma comunicação muito mais forte. Mas o início das comunicações de massa, o primeiro, se eu não me engano, foi o jornal, né? Que era... Vamos pegar de ponto de vista político, né? Tinha, por exemplo, o rei ou o imperador, e como ele queria falar com a população. Não tinha nenhuma. Antes do jornal não tinha comunicação. Era o imperador aqui no mundo e as massas em outro mundo. Não tinha nenhum contato entre os dois. E o jornal, a escrita, né, se tornou um dos primeiros meios de comunicação em massa para o imperador, ou esse rei,
poder se comunicar para o público. Só que como que o público recebia essa informação? Por meio da escrita. Ele não sabia como era o imperador, não sabia a voz dele, não sabia nada. E aí, quando veio a primeira... a única forma que eles poderiam ver era num discurso, né? Ele aparecendo lá, tendo a aparição dele, só que o público lá na plateia, o rei naquele lugar. Não tinha câmera na época. Não tinha câmera, não tinha nada. E o pessoal tinha que se deslocar também fisicamente para estar naquele espaço para poder ver o rei, para poder pelo menos ter algum contato visual, né? Então a comunicação era na casa onde o rei ou aquele imperador, aquele líder ia fazer o discurso dele. Depois veio o rádio, né? Rádio foi o momento que você fala, a mudança agora é que agora você pode escutar a voz da pessoa. E isso já traz uma certa aproximação. E isso de ponto de vista de comunicação, vamos supor, o rei, o imperador estava naquele discurso, que ele estava falando com todo mundo, naquelas massas, né? Só que o pessoal não se sentia muito perto do que ele estava querendo falar. Quando você está em rádio, você pode escutar fora daquele espaço. Você pode escutar na sua casa, pode escutar no carro, você pode escutar no trabalho, você pode escutar em qualquer espaço a voz dele por rádio, né? E isso já começa a trazer uma fala diferente da comunicação que ele tem que fazer. Em vez de fazer aqueles discursos, né, aquelas questões, ele já traz uma informação mais direta. E isso traz uma aproximação dele com o espectador. E aí, depois do rádio veio a televisão, que aí aproximou mais ainda, porque além da voz, tem o contato dele. Ele olha pra câmera e a câmera, que é transmitida pela televisão, a pessoa assiste e tá olhando pro cara também, cara a cara. E aí, a forma de comunicação que teve que trocar isso, também teve que mudar a forma dele falar para ele conseguir se aproximar ainda mais da pessoa. E aí agora, no fenômeno da internet, agora que a gente está hoje em dia, que mudou, né? Começou a democratização na televisão, já começou a democratização, já começou essa coisa de presidencialismo, saindo um pouco dessa questão do absolutismo e algo mais democrático, né? Agora na internet ficou a loucura, porque além do cara poder falar de todas essas formas, como rádio, televisão, ele pode mandar no perfil dele mensagens e ele pode responder às pessoas, né? Ou seja, ele não é só mais audiência. Ele não é mais audiência, ele é um agente. Um agente. Não é que ele sempre foi o agente, mas acontece que hoje em dia, quem se tornou um agente de comunicação também é o público. Porque o público agora consegue se comunicar de volta com ele. E nessa comunicação de volta, ele pode responder agora diretamente àquele perfil. Então hoje, você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que antes tinha vários outros meios para poder você chegar perto dessa pessoa. Hoje você pode mandar um comentário lá e pode ser que ele responda o seu comentário e está falando diretamente com você. Não, isso sem dúvida é uma transformação incrível que a gente está aprendendo, né? Principalmente depois da pandemia, que essa coisa tomou uma dimensão totalmente fora de controle, né? No sentido que hoje eu acho que tem uma remotização das relações muito maiores, né? Então, as relações são mais remotas do que elas são presenciais. Você estava falando aí do imperador estando ali em carne e osso, né, para falar com as pessoas. E hoje eu estava até vendo nos Estados Unidos, engraçado que na época do Roosevelt, você podia bater na Casa Branca e falar com ele, né? Você podia marcar uma Casa Branca, era uma casa mesmo, né? Hoje são 15 toneladas de todo tipo de segurança, etc., que a gente vê, né? Mas, Rodrigo, você é um comunicólogo também, né? Formado pela UNB. Eu acho que o nosso primeiro contato foi dentro desse meio, né, da comunicação. A UNB sempre na vanguarda, né, de todo esse trabalho que não só numa comunicação no sentido audiovisual de mercado, mas também de arte, que é bem interessante, né? A gente está vendo muitos diretores, né, que vêm de uma formação da UNB. Mas eu acho que tem um contexto aí, pelo que você está falando, e o que me chama muita atenção, que é o contexto do interesse dessa comunicação, né? O que move essa comunicação? Então você pegou, por exemplo, um caso que antigamente, de repente, era mais político. Então, eu quero que alguém consuma essa comunicação. Eu não comunico apenas para filosofar, o que seria lindo, né? Ao ter uma comunicação só por filosofia. Mas existem interesses por trás, Com sempre certeza. dessa comunicação. E eu acho, né, Rodrigo, que a gente falou isso, dentro de um contexto da industrialização, a comunicação se tornou uma ferramenta do que a gente chama do marketing comercial
extremamente poderosa, a ponto de mudar sabores, cores Sim. e até o entendimento. Então, o imperador que era visto de uma certa forma, um produto era visto de uma certa forma, até o gosto muda a partir do momento que você posiciona de uma forma diferente, né? É interessante, lembrando aqui das épocas de faculdade, Igor, eu lembro um livro do Kotler, não me engano, dos anos 80 ainda, 90, que ele saiu daquela discussão dos 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Ele falou, olha, além desses aqui, você tem um C que é fundamental, que é a comunicação. Como é que a empresa ela se comunica efetivamente? Ele falou separado da Separado, promoção? Como é que você se comunica efetivamente, né, de uma maneira integral, integrada, com seus públicos? Então, essa comunicação ela vai além, né, de simplesmente você trabalhar com um produto a um preço, numa praça, uma promoção. É uma comunicação que tem suas questões por trás. Então, aí você vai para várias discussões. Então, discussão, por exemplo, de branding. O que está por trás de uma marca? Sim. A cor, a fonte, o que ela traz? Ideologia, que aspectos, né? Interessante. E tem um estudioso já falecido, mas foi muito famoso nos Estados Unidos como contracultura, que foi o Gore Vidal. Gore Vidal ele falava que as grandes empresas de comunicação, ele chamava essas empresas de polvos. Que é um pouco isso. Falava, olha, você tem um grande jornal, quem está por trás do jornal? Então, quer dizer, não existe um posicionamento absolutamente isento. Não né? existe. Assim, só ler o New York Times, que é uma linha editorial, ver uma Folha de São Paulo é uma linha editorial e assim Isso vai. é uma coisa que a gente até discute, né, um pouco na comunicação, né, nesses dos jornais. A matéria que eles escolhem achar relevantes para eles poderem botar nos headlines ou não. Sabe? Isso, claro. E o que a gente está falando aqui não é dizer, olha, os grupos de comunicação são maus, não é nada disso, né? Mas quando o Gore Vidal chama de povo, é aquilo. Um grande grupo de comunicação, ele tem pernas para o seu produto e serviço, Claro. a perna na política, né? Então você tem várias pernas. Quando a gente pega, o que é comunicação? Para mim, a comunicação é sinônimo de segmentação, né? E quando você faz a ponte para o socioambiental, para mim é muito, muito relevante, porque não importa, ou importa pouco, se você fez uma pesquisa social, ambiental muito bem feita, Sim. se você avaliou um programa, uma política de uma maneira muito boa, com fundamentos científicos e tal. Isso é metade do trabalho. Sim. A outra metade é a gente pensar o seguinte: Como que eu vou transmitir isso para essas esses dados e informações servem a quem? Sim. A quais partes que são influenciadas por aquela entrega ou que estão interessadas naquela entrega. Então, se você tem um dado que você produziu de avaliação econômica, social, tal, o que vai para por exemplo, um facilitador que está na ponta? O que vai para o empresário que está investindo? Que informação? Então, essa comunicação desse produto científico, uma pesquisa é um produto científico, uma avaliação de programas é. Como é que você traduz isso? É um desafio. E eu acho isso interessante porque, assim, pegando um pouco esse gancho aí que você falou do... eu não fiz comunicação, nem o Miguel, a gente fez a administração. Eu até consigo fazer várias correlações aí em relação à administração, principalmente no marketing, né? E eu não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se o público que conhece mais de comunicação vai concordar comigo, mas às vezes parece que comunicação não é só a forma que você comunica verbalmente ou pela sua imagem. O marketing, eu acho até engraçado, que eu até brinco que estou morando nos Estados Unidos, é um grande país da comunicação de marketing comercial para convencer você a consumir aqueles produtos. Então, por exemplo, você vai para não precisa ser nem shopping, mas um supermercado. Você pega as embalagens lá, são totalmente coloridas, com mensagens assim subliminares, tudo para fazer você convencer que aquele produto é bom para você comprar aquele produto. Então é interessante que você vai eu, pelo menos, lá nos Estados Unidos, eu tenho muito mais vontade de consumir aqueles produtos quando eu vou para algum supermercado do que aqui no Brasil. Porque não estou falando que aqui no Brasil essa forma de comunicação está errada, mas é interessante que eles conseguem entender isso. E eu acho que dentro desses pilares aí que você falou, eu concordo que tem que ter uma comunicação dentro do mercado social. Eu acho que comunicação para o mercado comercial, o mercado até político e tudo mais, já tem uma base sólida, existe sim uma forma de comunicar, né, dentro
dentro dessas áreas. Eu ainda acho que existe sim uma dificuldade maior em como comunicar o mercado social, principalmente nas avaliações, porque eu acho que ainda se avalia muito pouco, né, da forma correta, né? Que nem eu já falei em alguns vídeos, né, daqui da JS Brasil, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, né, nos nossos cortes. Muitas dessas pessoas, elas comunicam de forma assim, os beneficiados foram impactados. Não é bem assim, né? Já inclusive, eu não sei se pode ser interessante depois de algum momento aqui da nossa conversa, né, mostrar um trabalho que eu acho fenomenal, né, que a gente fez uma avaliação de agricultores, de um programa de agricultores, né, familiares lá no sul da Bahia, que eles fizeram um trabalho fenomenal da comunicação, de como eles fizeram, né, como que o programa impactou o legado. Então, e dentro da Conferência Ethos, que eu participei na semana passada, hoje é dia 21, né? 21 de agosto, que a gente está gravando, então, quando for lançado, é bom falar a data, né? Foi na semana passada... E coloca o ano também, 2025. 2025, exatamente. 21 de agosto de 2025, a Conferência Ethos foi no dia 12 de agosto e 13 de agosto de 2025, né? Eu sinto, sim, que as empresas, os governos e as organizações do terceiro setor, elas querem, sim, entender como que funciona não só a avaliação do mercado do investimento social privado, né, como comunicar, principalmente, esse investimento social privado. Mas, Leandro, vamos lá, deixa eu só pegar um ponto Claro. aqui, antes da gente entrar na dimensão socioambiental, porque o Igor trouxe uma coisa que eu ouço muito sobre isso, né? Democratizou a comunicação. Sim. Eu não acho. Eu acho que anarquizou a comunicação. Não, eu não acho que democratizou também. Eu não acho que é uma questão, assim... Essa palavra democrática, ela é muito forte. Eu acho que a gente tem hoje, e isso acaba desembocando, né, que você tem informação de todo tipo, e de muitas fontes, e de muitas formas, e de desde da comunicação mais chulé que puder ter, você tem um acesso super rápido. Eu estava vendo sobre os rios, né, que tem coisas assim, Sim. que tem likes que são absurdas, assim, não tem nem graça, mas de repente aquilo viraliza, né? Então é muito mais uma anarquia do que uma democracia. E sem questionar se é uma forma boa ou ruim essa anarquia. Mas isso desemboca porque realmente nós temos um problema sério nessa anarquia de uma informação qualificada, né? E até que ponto até as empresas que investem no socioambiental não querem também receber uma informação mais anarquizada, né? Porque a gente está tentando qualificar nesse podcast, a gente está tentando... né? A gente até trouxe como JS Brasil a comunicação como uma forma estratégica de posicionamento desses fundamentos da consultoria, do marketing social, da pesquisa. Então, tudo que tem nessa série aqui da JS Brasil é muito qualificado, muito estudado, muito pesquisado. Mas, de repente, o que vai fazer? Eu estou até assim, fazer uma empresa investir mais é alguma coisa que... pegou a sacada e viralizou. E eu acho, por exemplo, e essa anarquia, ela acontece algumas vezes de uma forma positiva, como foi esse vídeo da adultização do Felca, que acabou virando uma lei em prazo recorde. Né? Porque antes já era discutido, já era falado. Legal, independente de ideologia. E isso bateu no Congresso, que é um Congresso, seja ele mais de direita ou esquerda, que se mobilizou, mas veio de uma forma meio anárquica, não foi uma estratégia de mobilização, etc. Né, Assim, eu acho que tem um ponto aí que eu concordo em parte com você, Miguel. Você coloca dois componentes da informação capilarizada e multifomentada. Você fala da democracia e da anarquia, né? Eu acho que aí tem dois fatores. Você tem o fator de quem produz a informação, todo mundo produzindo, e você tem um fator também, que é aí de baixo para cima, né? Qualquer um pode fazer, e você tem um de cima para baixo, que você tem, existe alguma regulação ou não. E para mim, claramente, tem uma fronteira para você dividir a democracia dessa informação pluriproduzida, né, e a anarquia, que para mim é crime ou não é crime? Então, para mim, essa é uma fronteira. E aí você vai para qualificar. Então, por exemplo, o vídeo do Felca, para mim, claramente está no plano de democracia. Por quê? Ele está trabalhando uma causa ali clara.
Que olha, não pedofilia, porque a adultização é o quê? É exploração sexual, assédio sexual, é promoção da pedofilia nas redes, tá? Então ele utilizou essa possibilidade de informação de uma maneira clara dentro de um aspecto de democracia, garantia de direitos, promoção de direitos. Se você pega lá aqueles indivíduos que não vale a pena nem falar o nome deles, que são objeto daquela investigação do Felca, claramente eles estão no plano de anarquia. Eles estão cometendo claramente crimes, né? Então, aí quando você fala, tem qualidade ou não tem, eu posso. Aí, para mim, você começa a qualificar uma dimensão ou outra. Se você falou democratizar, tá no plano. Eu posso chegar e falar, eu entendo um bocado sobre exploração sexual, eu vou produzir meu vídeo ali. Não vai ter a qualidade de vídeo do Felca, não vai ter o alcance do Felca, apelo, né? Mas eu tô no lado bacana da força. Democrático. Eu tô no lado bacana. Então é um Star Wars aí. Você tem um lado bom da força e um lado mal. Nesse sentido, o que é crime? Daí o debate da regularização das redes, da regulação. Que uns falam que é censura. Não. Quando você impede que as redes cometam crimes, pedofilia é crime? É crime. Golpe de Estado é crime? É crime. Misoginia é crime? Né? O Red Pill falando que mulher tem... É crime? É crime. Então será que as Big Techs têm esse direito? Eu não acho que elas têm esse direito. Então, vamos deixar claro o que é crime e vamos seguir no plano de governo, no plano de redes e no plano de pessoas. Sim. Mas aí eu queria só saber então um pouco de vocês, porque é isso, você ficou meio na dúvida dessa coisa do que eles estão querendo buscar nessa questão da comunicação desse terceiro setor, de avaliação de impacto, e você falou, será que eles estão buscando esse mais anárquico, que você falou que não é questão do crime e da democratização, mas dessa comunicação que você acha mais fraca, né, de ser algo mais viralizado, mais hipnótico, né, que a gente acaba chamando isso em rede social. A verdade é que eu não sei, porque eu não sei como está a situação da comunicação. O Liam foi nessa conferência Ethos e falou que parece que é inexistente, né, praticamente, a comunicação. Eles não sabem como comunicar e... Não, como comunicar nessa parte... Avaliação de impacto social que eu tô falando. Na parte do investimento social então, privado. tipo, eu acho que o que é legal a gente estudar, que foi até o tema do meu TCC, né, que eu fiz um documentário em que ele tenta trabalhar essa vertente da comunicação e impacto, né, de transformação social, né? Como que a gente consegue desenvolver, então, uma comunicação dessas que possa, não só pensando nas massas, né? Porque fazendo o meu TCC também, eu percebi que uma boa comunicação não é também só você mostrar seu impacto para quem não é da área e tudo, mas também você criar um bom portfólio para você poder até conseguir investidores a mais, né, para investir, mostrando, olha como tá o meu impacto, tá visual aqui, deixa eu te mostrar. Antes de mais nada, tem como você explicar um pouco sobre o seu TCC pro público? Sim. Não, então, eu fiz um TCC, que ele é um produto, né, no meu curso você tem a possibilidade ou de fazer uma monografia ou você fazer um produto, e nele você tem que ter um memorial, né, que é com base de todo seu referencial teórico e tudo que você estudou para você poder criar aquele seu produto. E o meu documentário eu já pensei nessa questão da avaliação de impacto, né? Dessa questão de transformação social. E aí eu queria fazer um documentário que retrate um setor, um agente dentro de uma OSC que eu quisesse retratar. Eu primeiro pensei em fazer com trabalhadores, né? Quem são os contratados, e não só os professores, mas os outros trabalhadores. Mas eu comecei a desenvolver o meu TCC... E eu percebi que uma das questões que seria muito legal trabalhar seria a questão do voluntariado, né, nas OSCs, que abriu a minha cabeça, né? Eu não tinha questão, eu não entendia nada sobre a questão do voluntariado, como funcionava, como ele era organizado. E todo esse trabalho, por exemplo, com base no meu documentário, eu mesmo aprendi muita coisa. E essa é a questão legal do documentário, né? Porque é você sendo um cientista e colocando a sua ciência para ser captado em uma obra audiovisual, né? O documentarista, ele não sabe, ele estuda, cria a hipótese e vai investigar, só que ele investiga gravando, né? Chega o Eduardo Coutinho, né? Ele vai fazer um documentário em que ele quer investigar a vida de pessoas num edifício. Essa é a história dele. Ele não sabe como eles vivem, eles não sabem como funciona a dinâmica de vida deles. Mas o que ele foi fazer? Eu tenho o interesse de entender como funciona a vida das pessoas, dos moradores desse edifício. Foi lá, gravou, entrevistou, captou tudo e montou a obra dele.
com base na ciência que ele acabou querendo desenvolver, né? A hipótese. E o meu foi essa questão do voluntariado. Foi interessante saber sobre como tá organizado o trabalho voluntário, nessa questão de que, tipo, o voluntariado não é um trabalho de ponta em que você é especialista, vamos supor, eu sou um pintor e eu preciso pintar aqui essa OSC porque tá faltando pintura. Na maioria dos casos nem é pintor, É um voluntário que nem sabe pintar, que nem sabe acha pintar. que isso é um trabalho voluntário. Tentar ajudar de qualquer forma, mas não. Hoje, por exemplo, que foi no Instituto do Carinho, né, que foi a OSC que eu acabei trabalhando esse documentário, eu achei uma coisa impressionante lá, que foi a base do meu documentário, foi saber um programa deles. Eles têm vários programas, mas um programa específico que eles fazem todos os sábados, ele é inteiramente por voluntário. Não tem um contratado e é um programa de transformação social, onde onde fica na Ceilândia, né? E tem mães, por exemplo, que estão na comunidade, que são pessoas carentes, né, que estão precisando de auxílio. Às vezes é uma questão de um auxílio que eles precisam de cestas verdes, né, para poder ter em casa uma sopa, uma comida. Eu vi o documentário e eu vi que a maioria ali dos voluntários vão levando a sua qualificação. A sua qualificação. Aquilo que tem de melhor para dentro da organização. Sim. Então, se eu sei, por exemplo, trabalhar as questões de artesanato reciclável, é o que eu vou fazer. É o que eu vou trabalhar. Eu não vou inventar um negócio da minha cabeça. Né? Porque tem que ter uma organização. Tem uma gestora lá dos voluntários que ela vem um voluntário, ele fala o que ele é capaz de fazer e ela organiza o trabalho dele dentro. Então, por exemplo, nesse programa, eles começam com uma palestra, ou que eles chamam de evangelização, mas é tipo um momento de meditação, né? Para depois as mães fazerem e os pais fazerem oficinas, né? Seja que eles falam de reciclagem, artesanato. E aí, por exemplo, tem um voluntário que ele é especialista na área financeira. Aí eles chamam esse cara para dar palestra para ele explicar isso nesse momento da palestra inicial. Mas pegando esse gancho, Igor, e voltando ao que o Rodrigo está falando, eu queria entender o seguinte. Então tá, vamos deixar a parte anárquica do lado, vamos para a parte democrática. Eu gostei dessa visão. Então vamos falar sobre voluntariado. Como é que se cria dentro da comunicação um ecossistema para a valorização do voluntariado, que as pessoas se sintam muito mais próximas a um voluntariado de mudança real, de transformação socioambiental, do que uma filantropia, muitas vezes, que não tem qualificação naquilo que está querendo fazer. Né? Como é que a gente pega É por causa que a gente estabelece isso? Isso é possível ser planejado ou são coisas que realmente tem que vir como o viral, o hipnótico, essa coisa toda, ou até isso deve ser planejado? Como é que essa comunicação, essas ferramentas que a gente tem, porque cada dia tem uma ferramenta nova. Sim. Né? Ontem a gente teve um episódio aqui muito interessante, né, com a opinião, que a gente fala de pesquisa, tem nova tecnologia, até para pesquisa tem novas metodologias. Tem Sim. IA, agora a gente vai ter o IA, né? E aí o IA vai revolucionar também a comunicação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Já está. E eu acho que a pergunta é essa, assim, como é que a gente cria e tem esse conceito de ecossistema? O negócio da comunicação, eu acho que nada vem por questão espontânea, de ser uma sorte do caraca, que acho que tudo tem um certo planejamento, né? Você vê, por exemplo, o vídeo do Felca, vamos falar sobre essa coisa da anarquia, né? O que acontecia com os pais, né? O que ele fala. Eles começavam a postar vídeo deles, não tinha muita curtida. Eles vão pelo teste. Aí eles vão, depois, experimentam botar os filhos. Aí deu like. Passando o limite. Aí começam a perceber que aí um vídeo, por coincidência, o filho tava um pouco mais mostrando o corpo, né? Criança. Deu mais like. Aí o pai começa a ter ideia. Então se eu mostrar o corpo do meu filho menor de idade, vai dar engajamento. Aí eles vão começar a trabalhar a comunicação completa. A partir disso. Eu acho que não é tipo você... É uma ciência a comunicação, né? Você tem que ir testando, experimentando o tempo todo. Então, eu acho que não para você se desenvolver uma comunicação dessa, você não tem que pensar sobre... é o que o povo quer escutar, é o que o povo... você não pode pensar assim, porque se você perguntar para as massas é isso que o povo quer escutar, você vai tentar fazer as métricas e não vai dar certo. Sim. Então, significa que o povo não quer saber sobre o voluntariado?
não é muito o que as estatísticas mostram, né? Que foi o que eu descobri. É porque não chegou naquele É que não chegou da forma interessado. certa. Isso daí foi uma pesquisa que fizeram do trabalho voluntário de 2021. 97% dos voluntários falam que se o trabalho voluntário fosse melhor comunicado e a qualidade da comunicação, da promoção do trabalho voluntário fosse boa, mais gente se voluntariaria. 96%. Então significa que a comunicação não está ideal do trabalho voluntário. Mas aí acho que tem um ponto. Uma das maiores dificuldades, para mim, tá? Da comunicação, quando você fala... Voluntariado é uma parte disso. É você fazer as pessoas se moverem por causas que não representam problemas delas próprias. Então, por exemplo, o indivíduo tem um filho com espectro autista no nível alto. Então, quem é que vai se mover por conta de uma causa, de um problema, de uma questão que não está no seu dia a dia? Então, as pessoas, usualmente, elas ficam à margem. Se ela passar a viver um problema, ela vai lutar por isso. Senão, como é que você faz? Então, a gente cai naquela questão que já falamos aqui, que você mudar um comportamento social, usar a comunicação para isso, é muito mais difícil do que você mudar um comportamento comercial. É muito mais difícil, né? O pouco comercial envolve dinheiro também, né? Que é um Exatamente. grande motivador para as O pessoas. foco é o lucro. O foco é o lucro. Então, nessa questão, eu acho aquilo que você falou, planejamento, você tem que ter um planejamento. Agora, essa comunicação de qualidade, falar de uma maneira geral, é simples, eu preciso de uma comunicação de qualidade a mais. Agora, como você vai pensar essa comunicação de qualidade? Um caminho que eu vejo vai naquela lógica de que comunicação é segmentação. Então, por exemplo, esse voluntariado, você quer estimular o voluntariado aonde? Sim. É numa empresa? É dentro de uma quadra, junto ali a uma prefeitura? Né? A líderes comunitários. É uma política pública. Qual é a causa que está por trás? É muito mais fácil mobilizar, por exemplo, por uma causa ligada à primeira infância do que ligada, por exemplo, a jovens. É muito mais fácil. A primeira infância, ela move todo mundo politicamente, ideologicamente, comportamentalmente, dentro da família. Jovem já muda a lógica. Porque o pré-adolescente, ele começa a se afirmar no mundo sobre quem ele é. Ainda tem a visão, né? né? Com 18 anos, vai trabalhar vagabundo. Né? Tem tudo isso. Então, eu acho muito legal isso. Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente aprende na comunicação, parece que é piada, é o que, quem, quando, onde, por quê, como. É o famoso. Não é? É famoso que então, a gente usa. Voluntariado é uma causa. É social. Se você conseguir, de partida, responder essas perguntas, que parecem muito simples e não são, porque o como é a chave. Sim. O como é o caminho das outras perguntas, né? Mas, Rodrigo, Você eu tenho consegue. uma consideração só. Assim, eu acho que o planejamento ele é importantíssimo. E sem dúvida nenhuma, é o que a gente faz, né, em planos de marketing social, toda a definição de marketing mix, segmentação, levantamento de necessidades e demandas e tudo mais. Mas tem alguma coisa que eu falei, voltando àquele ponto da anarquia, que é interessante. Nós temos que também nos adaptar às novas mídias. Então, por exemplo, porque o planejamento muitas vezes nos leva a uma reflexão mais formal das coisas, né? E está certo. Mas parece que está havendo realmente essa transformação do uso do IA e do uso do que é essa comunicação mais imediata, curta, né? Que o pessoal não aguenta mais de 1 minuto, 2 minutos. Não, nem 1 minuto mais. É isso Isso, é 10 que- segundos. 1 minuto mais. Que nem Nem no 1 minuto TikTok, mais, é no 10 TikTok segundos. Você tem aquela barrinha de tempo, a pessoa já pula. Já que pula. fala que é meio... Nossa. Porque até 15 segundos. Que o timing das causas socioambientais, ele sempre vem um pouco mais atrasado. Verdade. Nisso, né? Nesse ajuste à comunicação. Parece que a gente está sempre correndo Sim. um pouco atrás. Porque é isso, né? Isso é uma coisa que Verdade, foi até do meu TCC, verdade. foi engraçado com a minha professora, né? Eu comecei a fazer meu documentário e o primeiro corte ficou 43 minutos. Minha professora olhou pra mim e falou: Igor, por mais que seu documentário esteja o mais bem montado, bonito, maravilhoso, quem vai aguentar ver 43 minutos de trabalho voluntário? Ainda mais hoje em dia. É. Não, mas o que eu acho engraçado é que mesmo Boa, as boa. pessoas com menos... Eu não sei se você percebeu isso, mas eu andei percebendo isso. Mesmo as pessoas querendo menos tempo às coisas, os filmes eles estão cada vez mais Mais longos. longos, com mais de 2 horas.
Até filme de comédia. O filme mais curto que a gente viu esses dias foi esse de comédia do Corre que a Polícia Corre Vem. que a Polícia 1h20, né? Hoje em dia... Mas isso eu acho que é uma outra questão também. É? Acho que é uma outra questão. Porque filme é ficção, às vezes é mais uma questão do entretenimento. E o Entendi. entretenimento é um pouco diferente sobre essa comunicação informativa que a gente tá querendo falar. Uhum. Porque isso é uma coisa que a gente tá percebendo, que a gente Informativa, exatamente. que a gente tá criticando, né? O povo quer informação muito rápida hoje em E dia. como é que muito você forma, rápida. né, dentro de um processo tão rápido assim? Sim. Mas tem que se ajustar, a gente vai Que é ter entretenimento, pô. O cara quer ver um show do artista favorito, quer ver 3 horas de show. Mas agora. aí nós temos o principal agente de transformação, para o bem ou para o mal. Hoje aqui não vou dizer bem ou mal, mas para boas causas ou não. É o influencer. O influencer também é Também é outro Se ele usa personagem o poder novo. dele, né? o poder do O influencer. potencial dele para uma causa boa, gente, a gente está vendo que é sensacional. O Felca, por exemplo. Se ele usa, que é a minoria, Uhum. se ele usa para vender tigrinho, bet, ou aí é o que você falou, anarquia. Liberdade não é anarquia. Uhum. A gente E as tá num big regime techs democrático, lucram com a anarquia. Uhum. As big techs não querem dar limites para essa anarquia. Elas não querem liberdade. Tem uma questão interessante que eu gosto sempre de falar sobre o que a gente está vivendo hoje em dia na comunicação de redes sociais. Foi um vídeo que foi daquele, acho que é John Oliver, aquele comediante em inglês que faz um talk show. E ele falou sobre essa questão, né, da regularização das redes sociais. Ele falou sobre o caso do Facebook, né? O Facebook, quando ele lançou, eles começaram a não ter muita rigidez em analisar o que as pessoas estavam postando, porque eles falaram nessas palavras, eles acreditavam na boa fé das pessoas, né? E aí eles meio que deixaram um tempinho o Facebook meio que anárquico, sem regra nenhuma e sem nenhuma mobilização. Então, qualquer coisa que você queria postar, você podia botar. E aí ele viu que a sociedade caminhou para 3 caminhos, né? De comunicação a partir dentro dessa rede social. A primeira foi a questão da aposta e todos os seus subgêneros, então pode ser aposta esportiva, tigrinho, cassino, qualquer coisa. Discurso de ódio, né? Então a questão de você tacar ódio o tempo todo, atacar minoria, misoginia, racismo. E a terceira, a pornografia. E a pornografia e seus subgêneros, porque tem a pornografia do OnlyFans, né, que a gente vê hoje em dia, que também está muito presente nas redes sociais, né? E É o um bot dos sexual, E é um dos né? sites que mais fatura atualmente. Mais fatura no mundo. atualmente no mundo. Eu acho que Fatura se não for bilhões. o primeiro, eu não sei. Tá. Aí tem esse mundo que é legalizado da pornografia, mas também tem o subgênero que o Felca mostrou pra gente, que é da pedofilia também. Então o mundo, se você não impor leis, normas, E são tsunamis, né? é um Ele vem tsunami com dessas ondas, 3 coisas. assim, Aí o com- Facebook percebeu e Só- falou, a gente vai ter Só que esse é o negócio. controlar o povo. Essa comunicação ela é muito rápida, em questão de segundos. Para você aprovar uma lei ou alguma coisa assim, você tem que ter todo um debate por trás. Como que você aprova a tempo? Não tem como. A tempo não existe, porque o crime ele sempre é anterior a uma nova regulação. Sim. O crime que é inventado ou que é Se a trabalhado. mentira é rápida, a Né? verdade demora. Perfeito. E aquilo, gente, política a gente sabe como é que é. Agora, esse caso do Felca é sensacional. Criminalizou-se corretamente, ainda bem, os influencers que estavam incentivando a adultização pedofílica, que faziam isso. Agora, cadê as ações, por exemplo, de Ministério Público, etc., contra o YouTube? Sabe, ele sabe. O algoritmo entende, ele te indica. Olha, eu faço um desafio aqui para você que está assistindo esse trabalho nosso. Se você for acessar um celular ou qualquer dispositivo pela primeira vez, tiver formatado, se eu comprar um celular usado, entre no YouTube pela primeira vez, sem a sua conta, e fique 3 dias navegando, você vai ver que toda sorte de criminalidade vai ser sugerida para você imediatamente. Você vai receber imediatamente discurso de ódio, você vai receber imediatamente adultização, você vai receber imediatamente todo tipo de jogos de azar, validados ou não, e você vai receber todo tipo de conteúdo que, como o Miguel falou, está caracterizado como anarquia. Não é democracia, é crime. E se você recebe isso imediatamente no aparelho que nunca foi conectado antes, ou porque você... Isso quer dizer o quê? Que as big techs não apenas aceitam
que esse conteúdo seja propagado, produzido a Deus dará e promovido a Deus dará, como ela indica para você imediatamente como prioridade da própria rede. Então, enquanto isso não for coibido, de fato criminalizado, eu pessoalmente eu não vejo maiores facilidades para a gente trabalhar Agora, do outro lado. Rodrigo, Liam, você estava na conferência Ethos, aí que vem num ponto para mim importante. Eu acho que até as Big Techs, eu tive uma experiência muito positiva com uma delas, né? Não essas tão grandes, né? Mas uma em termos de criação de comitê de ética, de painel de expertos, tentando rever e estudar aberto e tal, mas as Big Techs entraram numa crise há uns 3 anos atrás e acabou que a primeira coisa que vão cortando são esses aspectos de defesa. Então é possível e ele acontece, né? Mas o que eu queria trazer aqui é que a gente trabalha com avaliação de impacto socioambiental aí há 30 anos, né? Então, o JS Brasil vai completar 30 anos. A gente vem trabalhando muito a questão assim, de mostrar a importância da avaliação de impacto socioambiental nesses 30 anos e fizemos realmente trabalhos que são reconhecidos internacionalmente, até publicados em revistas científicas e tudo mais. E esses relatórios, eles têm a sua densidade, eles têm sua profundidade, são relatórios que têm um modelo de avaliação como ele é feito, e no final a gente tenta pegar a comunicação para traduzir aquilo e de repente fazer um vídeo bacana. Quando acontece isso, né? Que é a minoria. Exatamente, na maior parte é um relatório que vamos botar assim, maravilhoso, mas que fica na gaveta. E tem alguns casos que ainda incorporam vários elementos para um novo ciclo de investimento socioambiental para fazer os ajustes necessários, né? E esses ajustes necessários, eles ajudam, mas é difícil até ver isso acontecer, por mais que a gente tenha sido até premiado, né, por ter uma qualificação muito elevada nesses 30 anos e ser talvez o pioneiro nessa área no Brasil, se não em diversas partes do mundo. Mas aí a gente começa a ver o seguinte, gente, então nós precisamos comunicar melhor essa avaliação. A gente precisa qualificar melhor e a gente precisa, mas ao mesmo tempo se ajustar a esse novo arcabouço da comunicação, que é dizer assim, dentro do aspecto democrático e qualificado, como fazer um viral também, como fazer um hipnótico também, como fazer um documentário, como fazer storytelling, como fazer o IA ajudando também, no sentido de chegar melhor segmentado essa comunicação às pessoas que a gente quer que ela chegue, para dizer a transformação ela é possível, a transformação ela é um investimento, ela não é um gasto, etc. E aí me chama a atenção que a gente tem um número sem fim de pseudo-avaliadores ou avaliadores sérios que ainda continuam acreditando no relatório. Relatório escrito e engavetado. Né? Engavetado. Assim, aí sim você, ou no máximo, tendo uma publicação numa revista científica. Porque se você fizer qualquer coisa fora disso, parece que é uma coisa de confete, ou é uma coisa de penalizar a instituição e o projeto, ou se perde a qualidade desse trabalho. Então, estou jogando isso para saber assim, e isso, como que a gente faz, então? Isso é uma sinuca de bico. Mas isso é uma coisa que o Rodrigo falou sobre essa questão do povo, que eu acho muito bom mesmo, né? Porque, assim, uma coisa que também não pode pensar é que o audiovisual, por exemplo, seria capaz de substituir um relatório de pesquisa? Acho que não. Acho que por causa disso. O relatório de pesquisa é muito importante. É muito importante, não tem como ter a substituição. Mas o audiovisual ele pode servir como complemento dessa pesquisa. Porque o que você pode extrair da pesquisa, por exemplo, que você faz? É esse povo que o Rodrigo falou. Como que eu vou conseguir comunicar nesse segmento que eu quero comunicar? Vamos supor, trabalho voluntário. Eu quero dentro desse relatório, o que eu consigo comunicar desse relatório? Um audiovisual, criar um produto audiovisual para promover, por meio desse relatório, do que eu captei, para conseguir novos voluntários numa região aqui no Brasil. Mas sabe qual que é o negócio? Como que eu vou conseguir, por exemplo, eu vou fazer um relatório sobre transformação social, de algo mais em massa que precisa ser feito, como que eu consigo, então, criar um produto de audiovisual a partir desse dado que eu peguei para as massas. Sim. Então, você criar esse planejamento do que você quer fazer. Eu acho que, em primeiro lugar, tem alguns pontos aí que é interessante a gente falar, né?
Os relatórios, eles têm uma densidade muito grande. Sim. Muito grande. Assim, tem relatórios que a gente já fez aqui de mais de 300 páginas. Questões de viés, questões, né, de ferramental, questões de pré-teste. Exatamente. A gente explica toda a metodologia, a gente usa testes estatísticos, a gente usa referências bibliográficas, a gente usa tudo. E muitas vezes, até em apresentações que a gente fez, é difícil, sim, entender algumas coisas. São muitos números, são muitas informações, né? Você precisa de um background, de estatística, de economia, de ciência política. A gente tem vários consultores aqui. Com certeza. A gente trabalha muito com projetos de diferentes áreas. Já fizemos projetos que envolvem recursos hídricos, já fizemos projetos que envolvem reciclagem, já fizemos projetos que envolvem avaliações de programas de direitos da criança e do adolescente, exploração sexual. Então, para cada um desses, você precisa sim ter um técnico especialista naquilo, não só em avaliação. Inclusive, a gente sempre coloca algum técnico especialista naquilo. No sistema prisionais, a gente teve especialistas que sabem sobre a questão de egressos especificamente do sistema prisional. E esse é o negócio, como que você comunica esse relatório? Porque a pessoa não é obrigada a saber tudo isso. Sim. Como que você pode comunicar que a cada real investido em um programa tem um retorno de R$2? Sim, a pessoa até pode entender isso. Mas assim, ela não é obrigada a saber a ciência por trás. Então a gente precisa saber como que a gente transforma essa informação em mais dinâmica possível. Às vezes eu acho que é até por isso que alguns dos nossos clientes e algumas dessas pessoas, elas têm medo de avaliação e de engavetar relatórios. Porque eles não sabem como comunicar. Sim. São termos muito técnicos mesmo. Mas então, tem um ponto... Desculpa. Não, pode falar. Não, tem um ponto aqui que eu acho que é responsabilidade nossa como consultoria e consultorias em geral. Eu vou dizer por quê, tá? Se você está fazendo uma avaliação socioambiental e chega um diretor de uma empresa e fala, mas cadê a avaliação de marca? Ele está errado nisso? Tá errado. Agora, da nossa parte como consultoria, tá? Se a gente está dizendo que um relatório, apenas o relatório que você produziu e guardou, ele vira um relatório de gaveta, como você falou, Miguel. Ele não é nada. Então, uma peça científica de pesquisa e avaliação não comunicada, ela dificilmente ela vai... Quer dizer, às vezes ela tem que ser comunicada só para pares internos do cliente. Ok. Mas se você quer ir além, o que nós, como consultores, como consultoria, a gente pode oferecer? Então, é para chegar a quem? Como? Isso que você falou, Miguel, a IA. Como é que a gente pode trabalhar a IA, por exemplo? Como é que a gente pode, por exemplo, trabalhar momentos em que vai fazer uma clipagem de mídias sociais digital? Para onde aquele dado foi? Quem acessou? Como é que a empresa pode trabalhar esse dado para fortalecer o posicionamento em relação a esse programa que ela está fazendo? Então, aí há uma ferramenta. Como é que a gente pode fazer? Nós mesmos não temos tanta clareza sobre isso. O que a gente pode fazer? Porque é aquilo. Se, por exemplo, uma empresa ela quer um louro institucional de uma ação social que ela não fez, ou uma ação apenas assistencialista, ela não está sendo muito legal, né? Agora, se ela realmente investiu socialmente, ambientalmente, numa intervenção bacana, sim, que chegou a quem precisa, de uma maneira legal, um trabalho de médio, de longo prazo, ela tem direito também a vincular a sua marca, a ter, digamos, um retorno de marca, um retorno comercial disso, ela tem direito a fazer. E o que nós, como consultores, a gente pode oferecer também como entrega, no pós-avaliação, para realmente traduzir, qualificar essa informação avaliativa, essa informação de pesquisa. Então, acho que a gente precisa também, nesse mundo ultramoderno e de uma ultra rapidez, pensar em possibilidades e oferecer essas possibilidades para o cliente. E eu acho que nesse caso a gente tem que ter humildade também, porque a gente entrou muito dentro disso que você estava falando. A gente entrou muito nessa de que relatório é importante e tudo mais. A gente até falava bastante aqui... Publicação, né? No máximo uma publicação. Exatamente, no máximo uma publicação. Tudo bem, hoje em dia tem mais recurso, legal. Eu lembro que até você mesmo falava da importância da promoção até da própria consultoria. E a gente só está começando esse ano. Então, assim, a gente caiu um pouco dentro dessa
assim, do óbvio de uma consultoria, entre muitas aspas, que o importante realmente é a produção de relatório, fazer a avaliação, é isso, acabou o projeto, entendeu? Próximo, a cultura do TikTok, next. Próximo, vamos lá, próximo projeto. Porque esses projetos que a gente vê têm muito potencial e são impactos significativos mesmo. Não, os próprios e muitas relatórios, pessoas não conhecem. Os próprios relatórios que vocês falam, eu cresci, né, escutando as pesquisas que tinha da JS, o que acontecia e tudo. Eu falava, tem algo... Vocês não estão criando algum produto audiovisual, algum documentário, alguma coisa que dá pra explicar isso? Porque isso daqui é tão legal, não é possível que isso vai ser engavetado. Aí engavetar, eu falo, pô, isso é tão importante pro povo saber. E eu ouvi pessoas falando pra mim, e isso é interessante, que tem medo de avaliação, porque falam que a avaliação parece que é você falar as coisas ruins que daquele projeto. Mas não é isso. Não é quando a gente gravou... nem uma premiação, é uma coisa que é para estimular a gestão estratégica do investimento socioambiental. Quando a gente gravou, por exemplo, aquele com a Unesco, né, do ano passado, que a gente visitou 11 OSCs, né, no Brasil todo, os caras, quando começaram a olhar a câmera, né, e falar e viu que a gente ia começar a registrar a OSC para poder mostrar o que eles querem mostrar dos impactos que eles estavam tendo, eles brilhavam os olhos. Falaram, finalmente a gente vai poder mostrar visualmente. Mas, Igor, eu quero entrar nesse último ponto, né? Infelizmente é um tema tão legal, né? Esse realmente daria uma carga grande, mas eu acho que, como as coisas hoje são mais rápidas, a gente precisa ter uma certa objetividade também, Sim. né? Que eu queria, só no último bloco aqui de uma reflexão nossa para esse episódio, né? Tão importante, eu sei que tem pesquisa, avaliação entre aqui, programa e promoção. Mas aconteceu uma coisa bem interessante na sua banca, que eu estava lá presente, e uma das professoras, uma professora muito reconhecida, você falava sobre essa coisa do audiovisual entrar também como uma ferramenta de avaliação. Ela ficou assim... Eu nunca pensei nessa possibilidade, né? Aí você mostrou o documentário e ela falou, realmente, se não fosse o audiovisual aí dentro dessa perspectiva avaliativa, essa fala que a pessoa diz que até os abraços aqui se tornaram mais fortalecidos, não estaria num relatório. Né? Essa fala me chocou, porque ela traz uma humanização e uma perspectiva humanizada real de uma avaliação de impacto. E ela saiu super questionando, porque isso não é uma matéria que se tem na universidade hoje, né? Então eu queria trazer um pouco essa provocação, porque a gente tem começado a tentar também, além de ser um aspecto promocional de causa, e desse fortalecimento da gestão estratégica, como essas ferramentas audiovisuais também podem estar dentro de um processo avaliativo, né? Um processo avaliativo, porque elas detectam coisas que às vezes são muito poderosas em termos aí sim, esse corte você pode fazer na promoção, porque foi capturado no processo avaliativo, né? Agora imagina se eu estou num processo avaliativo, promocional não avaliativo, que eu estou perguntando assim, o relatório mostrou que R$1 investido traz R$7 de volta. Como é que você se sente com a isso? Pessoa já dá uma... realmente, isso é muito importante. Né? Ali não. Ali era uma espontaneidade humanizada do que caracteriza os impactos, né, visuais até, que a pessoa sai dali e fala, poxa, essa humanização do econômico, que também é importante, fundamental, essa questão do ambiental, mas ali... Para aquela professora eu vi que deu um toque, né? Uma coisa assim. Então eu queria provocar um pouco, porque eu sei que o Rodrigo é um pouco crítico também, e que bom que é crítico, porque ele é um grande comunicólogo e eu acho que faz essa reflexão muito bem. Mas ou a gente deixa só no pé da promoção mesmo, tá bom, cria um ecossistema. Como é que vocês veem isso dentro de um processo avaliativo, né? Estatístico, econométrico. Aí eu deixo com você. Então, por isso que eu estou provocando os caras aqui certos, né? Eu acho a questão é muito importante, a questão é extremamente atual e se tornará cada vez mais atual. Eu tenho dois elementos, né?
eu tenho um elemento da ciência posta sobre esse assunto até o momento, como eu a conheço. Eu tenho um elemento de sociedade da própria ultramodernidade que a gente está vivendo relacionada à própria IA e tal, né? Na questão científica, tem um texto, não sei se chegou a ler, que eu li, me impactou muito, não lembro o autor mais, dizia mais ou menos o seguinte: ninguém fica imune à câmera fotográfica. E era um texto do começo dos anos 900 e tudo, que realmente você coloca a câmera na frente da pessoa... Ela muda, ela tem que botar um personagem. Ela muda. E aí o tempo vai passando, estudos, por exemplo, porque a ciência produzida pela sociologia tem suas características. A produzida pela comunicação tem as suas características, pela medicina e pela, né? Então, isso vai variando o que é limite, o que é viés, o que pode, o que não pode, né? Eu já vi trabalhos, por exemplo, de pesquisa qualitativa, fundamentados no vídeo, no registro de vídeo, até em mestrado, que trabalharam as entrevistas gravando-as em vídeo. Em alguns trabalhos, esse viés na coisa da pesquisa, ele me pareceu transparecer de uma maneira muito significativa. Eu não era da banca ali. Eu já vi outros que me pareceram bem interessantes, porque tinham características, até, digamos, um pouco mais antropológicas, de você estar ali convivendo com mais uma espontâneos. Mais espontâneos. Que é o caso da tesoura, né? Daquela senhora que ela mostra, ela mostrou da de forma tesoura. espontânea, que você está vivendo, né? aquele que faz o registro vive aquele ambiente. Então, mas eu não vou trazer fundamento científico disso. Eu acho que é um elemento que temos ainda que ter cuidado e até que possam anteceder ou embasar essa produção que utilizará o audiovisual como canal. Onde está o viés, o que pode acontecer, o que tem de positivo. De outro lado, para mim, é o seguinte: nós não podemos mais deixar esse assunto em banho-maria, ou por baixo do tapete, ou stand-by. Não podemos. O audiovisual, ele tomou conta da sociedade como a principal linguagem e que será, até que esse mundo seja resetado ou não, ou vá para outra dimensão, é o audiovisual. Então, nós não podemos simplesmente ficarmos aqui, digamos, escravos aqui do que se produziu, aqui a comunicação produzida por vídeo é um viés para uma pesquisa, para uma avaliação e acabou. Não. Existem já canais, autores e produções anteriores que viabilizam cientificamente essas produções audiovisuais para pesquisa e para avaliação. Nós, como consultoria, e entendendo esse mundo que a gente está vivendo, que está cada vez mais dentro de uma democracia ou anarquia audiovisual, e entender e propor de uma maneira segura para os nossos parceiros e clientes como trabalhar essa questão audiovisual com menos viés possível, com ética, com autonomia dos sujeitos de pesquisa, né, com justiça para o sujeito de pesquisa. No espaço democrático. Exatamente. Muito bom. Queria falar um pouco, ou estatístico? Deixa eu ir. Não, porque o que você falou... Não, mas que você ia falar mais da questão relacionada ao de pesquisa? Não. Não? Pode falar, só complementa aí. Você que é o... Não, é só essa... Não, é só essa questão audiovisual mesmo que o Rodrigo falou, e né? que criou essa hipótese lá, né? Então também... você também está em xeque aqui. Exato, mas essa questão também tem muito da questão da habilidade de quem produz o conteúdo audiovisual, né? Eu acho que você falou sobre essa questão da pessoa de que ela sempre se transforma quando está na frente da câmera, né? Depende também da forma que você aborda ela também. No documentário, por exemplo, existem vários tipos de documentário. E dois deles que eu mais destaco aqui são muito recorrentes, a questão observativa e a questão... participativa, né, do documentarista no objeto de estudo dele. O observativo é você esconder a câmera. É a câmera escondida que você deixa acontecer tudo da forma espontânea e você não manipula. É pra você deixar acontecer. Mas as pessoas sabem que estão sendo filmadas? Algumas nem sabem. É pra você, às vezes, você, por exemplo, vai rolar um evento, vai rolar um discurso, você tá lá escondido, tá com uma câmera aqui, ninguém tá percebendo, pra você tentar extrair o mais questão espontânea possível, né? Mas tem o participativo, e o participativo, pelo que eu já consegui analisar muito de alguns esse grandes primeiro já traz documentaristas... questões éticas
questões éticas. Importantíssimo, E é sim. muito importante a questão ética da questão participativa. Muito importante. Isso aí até no documentário a gente estuda sobre essa questão do que é a ética do documentário, né? Do que a gente é capaz de extrair sobre o objeto que a gente está estudando. Mas um bom documentarista, como no caso que eu vejo muito em grandes documentários, como o do Eduardo Coutinho, ele consegue extrair a essência do que ele está buscando, sabe? A pessoa pode até mudar um pouco o personagem que ele é, mas ele consegue, da forma que ele conversa, da forma que ele interage com a pessoa, ele consegue extrair a verdade daquela pessoa, aquele sentimento real e que não é pré-montado na cabeça dela. A questão espontânea que eles estão tentando tirar, sabe? Se você vê, por exemplo, do Eduardo Coutinho, no Edifício Master, tem uma cena que ele consegue conversar com o cara e deixar ele tão à vontade que ele bota uma música do My Way, do Frank Sinatra, e ele canta chorando pra ele. Assim, eu não acho que ele botou um personagem pra ele, porque ele falou algo que era muito íntimo e ele quis demonstrar isso pras pessoas, sabe? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante também do audiovisual que pode trazer para esse mundo, é a questão da humanização também, né? Que nem vocês falam, tá sendo muito métrico, hoje o mundo tá muito métrico, tá muito essa questão da informação exata que tem que ser robotizada, entregue, mas às vezes falta a questão também do que as pessoas podem sentir dessa humanização, da pessoa querer falar de algo que faz a gente ser mais humanos também, né? Então, tipo, talvez o audiovisual pode explorar muito essa questão também, que pode ser muito importante, principalmente nesse lado. Porque o marketing social é isso, né, que eu estudei. Para você trazer a transformação social para uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer dela é convencer ela, né? Você pode convencer ela com métricas, econômicas, né? De falar, você agindo dessa forma pode te dar ter um retorno real, né? Ter um retorno, para cada real investido tem isso. Mas também tem a questão humana, né? A questão de você... não pensar num ponto de vista econômico, mas num ponto de vista humano da pessoa, do bem-estar que ela pode ter a partir daquilo, né? E que pode mostrar que quase essa humanização é a mola do econômico, né? Que você vai, essa pessoa está dentro dessa lógica, ela vai estar mais próxima a estar buscando, né, alguma resposta em relação àquela situação de pobreza ou a situação que ela vive, né? Sim. Mas essa aqui, isso é uma questão que pode ser abordado também, que eu acho que pode ter esse investimento, né? Porque isso também um dilema que a gente que vocês vivem muito na questão do mercado social, né? Como que a gente convence as pessoas da transformação, né? Interessante. Sendo mais objetivo aqui, né? Lá vai. Não, eu acho que é extremamente importante isso que você está falando, Igor. E aqui é muito importante a gente entender, de novo, que impacto não é... Eu sempre toco nessa mesma tecla, né, de novo. Impacto, ainda eu sinto que as empresas, o terceiro setor menos, mas e o governo, tem uma dificuldade de entender o que realmente é impacto. Ouvi muito falando, o legado do projeto, o impacto do projeto. O que é importante a gente entender aqui é que o impacto, ele não é o que você controla, né? A gente sempre fala isso. Ele não é o que você controla. Então, por exemplo, uma forma de promoção desses beneficiados, desses programas, desses projetos, é simplesmente falar que foram impactados 1 milhão de pessoas. Não é bem assim. Participado, né, por do terem programa. participado. O impacto, só por você ter participado daquele projeto, daquele benefício, não quer dizer que você foi impactado, né? O impacto é o que esse beneficiado ele leva para a vida dele, para o trabalho dele, para a comunidade que ele vive, para a família, para o bem-estar psicossocial dele e para todas essas questões que o programa, a gestão, não tem controle sobre isso. As pessoas não vão ficar monitorando os beneficiados 24 horas, 1 milhão de pessoas 24 horas por dia. Seria até estranho se isso acontecesse, honestamente. O impacto é como que ela leva, como que esse beneficiado leva para essa vida, como que ele melhorou a qualidade de vida dele, de todas essas 3 esferas, econômico, social e até ambiental. Como que ele vê na questão de, por exemplo, eu vou começar a reciclar aqui o meu lixo dentro de casa. Já é uma mudança muito forte. Vou tentar economizar aqui na água, vou comprar um carro elétrico, sei que carro elétrico ainda é caro, mas enfim, comprar um carro elétrico nessas pequenas coisas, né?
dentro dessa área mais ambiental, porque às vezes as pessoas acham que o social, a pessoa é só no social, mas não, tem que envolver o econômico e o ambiental também. Então é isso. Como comunicar esse impacto de verdade, mas eu acho que na comunicação não pode ser a gente fala muito de complemento da avaliação, mas eu ainda fico meio... Ela pode eu ser acho que também esse é um um tipo ponto, de produto, né? Eu não sei como é que a gente... Assim, a gente ainda pensa... Eu acho que a sociedade ainda tem que pensar um pouco como que isso não seja um complemento, mas como parte mesmo. Porque é isso, né? que eu tô falando. A transformação social parte a partir do convencimento. E o convencimento é o quê? É uma comunicação. Sim. Você tem que comunicar a pessoa para você Sim. convencer ela, não tem? Sim. Então, tipo... Eu acho que a comunicação ela envolve muito qualitativo. Eu acho que, assim, é muito mais fácil você falar subjetivamente as coisas no qualitativo, né, essas pequenas coisas. Agora a questão é como que você envolve, né, o quantitativo dentro dessa comunicação, entendeu? Eu acho que são, na verdade, 3 bolas que interagem, né? Então você tem a pesquisa, o programa e a promoção. A promoção está dentro do programa também. Então, tem vários materiais socioeducativos que são criados e tal, que são materiais comunicativos para que aquele programa funcione. Então, não é só promocional no sentido de promoção externa. Né? Ele está entranhado dentro do programa, aquela condição. O que a gente não conseguiu ainda é avaliar, e a pesquisa está entranhada no programa. Essa conexão, esse espaço, porque tem o promocional... para fora, para vender. Mas também, qual é o espaço que existe com essa bolinha da pesquisa aqui? Porque né? é isso Da que você tá avaliação. Onde que ela entra que não seja descolada completamente e seja apenas um desdobramento da pesquisa e da avaliação. Gente, a gente não vai ter mais tempo porque realmente, né? Mas fica só esse questionamento instigado. Mas eu queria saber, Igor, só onde as pessoas podem acessar esse seu documentário avaliativo de voluntariado ou ainda não podem? Ainda não pode. Eu ainda estou no processo de refinamento do documentário. Foi para trabalho de conclusão de curso, mas eu recebi as minhas orientações dos professores porque, que nem eu falei, né? A minha professora falou. Você tem que deixar pelo menos ele muito bem montado, né? Então, tipo, eu criei o primeiro produto, eles me deram algumas sugestões sobre como deixar ele mais robusto, né? Vamos dizer dessa forma, mais completo. Mas quando tiver eu vou... Em algum momento vai ter o link. E aí a gente faz um post, né, do link para que as pessoas, os nossos ouvintes tenham a oportunidade de estar vendo o que seria um documentário mais com característica avaliativa nessa causa tão importante do voluntariado. Igor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Rodrigo, Lian, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Miguel Fontes e esse foi mais um episódio do JS Conecta, o podcast da JS Brasil, provando que o investimento socioambiental dá retorno. Até um próximo episódio. Deixem seu like e compartilha. Obrigado. Isso aí. Obrigado.